Bom dia, meus amigos. Estamos aqui começando mais um vídeo da série de vídeos do Setup JJ. Hoje nós vamos fazer estudos em Petrobras, em Vale, em Cogna Educação, em Magazine Luiza, Magalu e em Taurus Armas, no Setup JJ. Aqui estão as nossas redes sociais para quem se interessar em seguir. Lembrando que nós tratamos principalmente sobre mercados financeiros, sobre leituras em geral e sobre reminiscências positivas sobre a vida para que todos nós possamos evoluir bem e muito. É importante fazer um disclaimer que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo. Eu não sou analista de valores e nem comercializo análises. Tratam-se apenas das minhas visões e perspectivas particulares, tá bom? Que eu compartilho aqui de forma gratuita para que a gente possa crescer junto, tá bom, pessoal? Essa é a tela do Setup JJ, no qual eu apelidei ele carinhosamente de relógio suíço, onde o objetivo dele é obter o maior resultado com a maior eficiência possível. E o slogan dele é esse aqui: grandes ganhos, pequenas perdas. Eu chamo o Setup JJ de relógio suíço pelo fato da gente trabalhar com essas engrenagens aqui, ou seja, esses indicadores, no qual a gente já tem mais de 70 vídeos aqui, tá? Em torno de 70 vídeos, explicando cada indicador desses, tá bom? Dando a calibragem de cada um, o porquê da calibragem, como foi desenvolvido cada indicador, inclusive o JJ Index foi desenvolvido por nós, tá? E a gente precisa sempre lembrar que a principal peça de qualquer setup, pessoal, somos nós mesmos, tá? Vamos lá. Estudos de PETR4, Vale 3, COGN 3, MGLO 3 e TASA 4 no Setup JJ. Vamos começar então com o estudo de PETR4, ações preferenciais nominativas de Petrobras no Setup JJ. Eu sempre estou deixando essa tela aqui para quem quiser tirar um print, tá bom, pessoal? Aqui são os principais caminhos do Fibonacci, ou seja, é a dinâmica do Fibonacci, né? Os prováveis caminhos, né? No qual a gente dá aqui mais ou menos a questão da probabilidade de alvos, né? Quando o preço bate em determinado momento, em determinado nível, e ele vai em direção ao próximo nível, a gente tem aqui o provável próximo nível, ou seja, o alvo futuro, tá bom? Vamos lá, esse é o gráfico mensal de Petrobras, né, pessoal? Ó, o gráfico mensal de Petrobras. Eu gosto de ver gráfico mensal, pessoal, porque aqui, ó, a gente tem uma visão de como o ativo se comporta pela história dele, né? Quando a gente está vendo um gráfico mensal, a gente aqui, no meu caso, a gente está vendo mais ou menos os últimos 20 anos, ó. Então a gente vê aqui, ó, como é que foi a questão da crise do subprime, como foi a questão dos governos do PT, tá vendo, ó, da queda, como é que foi a recuperação, como é que foi a questão do Joesley Day, tá vendo? Como é que esse ativo se comportou na crise da pandemia, né, ó, tá vendo? A recuperação dele que vinha muito bem, tá vendo? E agora o pós-eleição, tá vendo? Ó? Olha o que tem acontecido no pós-eleição. A gente bateu no 161 desse Fibonacci em amarelo aqui, tá vendo? Olha como é que funciona, né? E ele voltou aqui já para o 111, ó. Já voltamos para o 111. A gente está para romper uma linha de tendência de alta aqui, tá? Se a gente romper, próximo alvo, esse 76 aqui do Fibonacci em azul e o 76 do amarelo, tá vendo? Ó, onde estão as médias, onde está a média de 27. A média de 27 ainda está apontada para cima e a de 9 já está flat, tá vendo? Ó? E a de 200 está para cima ainda também, tá vendo? Mas a banda de Bollinger já começou a fechar, ó. O JJ Index já começou a voltar para dentro da banda de Bollinger, que é sinal de regressão, né? E o CCI já rompeu a 100 para baixo há muito tempo, indo aqui para 100, né? Dá sinal de venda, né? Ele já fez a regressão à média aqui no mensal, tá, pessoal? Vamos lá agora para o gráfico de Petrobras, o semanal, né? Então aqui a gente vê, ó,
a pandemia em 2020, inclusive que tinha deixado um gap down, né? Tá vendo? A gente vê as linhas de tendência de alta, ó, uma aqui, outra aqui, ó. Na verdade, ela já foi até rompida aqui com um gap, ó. Tá vendo, pessoal? E a gente aqui tá no 111 desse Fibonacci aqui, dessa convergência de fibos, né? Aqui tá o 111, ó, do Fibonacci em amarelo e do azul, tá, pessoal? Ele ameaçou romper e voltou, tá vendo? Ó, deixou um pavio aqui nessa última semana, ó. Tá vendo? O próximo alvo, se ele romper mesmo e ganhar a força vendedora, ó, ele tem ganho, tá vendo? Ó? E ganhar a força vendedora, né? O próximo alvo tá aqui nesse 76 do azul e no 76 do amarelo também. Tá bom? Já fez a regressão à média, né? Ó, tá vendo? Né? As médias de 9 e 27 estão apontadas para cima, de 200 ainda está apontada, quer dizer, as médias de 9 e 27 estão apontadas para baixo e a de 27 ainda apontada para cima. Ó. MACD 18 é comprador ainda, mas minguante, perdendo força da compra, né? E no JJ Index aqui, ó, o PVT está virado para baixo indo ao encontro da média de 50 para dar sinal de venda. Ó. C650 já deu sinal de venda rompendo a 100 para baixo, ó, a linha de 100 para baixo. Né? No gráfico diário, ó, a gente vê aquela linha de tendência de alta aqui, que ainda está intacta, e aquela outra mais forte, ó, já foi rompida, né? Aqui, ó, o MACD já está vendido e crescente, tá vendo? Com a média de 27 e a de 9 apontada para baixo, e a de 200, aqui onde o preço parou, ó, tá flat, tá vendo? Bandas de Bollinger, ó, abertas para baixo, dando volatilidade para essa queda aqui, né? O volume está aqui, né, pessoal? O JJ Index, ó, já deu sobrevenda. Olha o PVT rompendo aqui. Ele está até meio que voltando aqui para dentro da banda, ó, nessa regressão à média aqui, tá vendo que foi feita, ó, no último dia agora, né? E o CCI é a mesma coisa, ó, fazendo a regressão à média aqui, ó, o sinal, né? Tava sobrevendido, ó. Tá vendo? No gráfico de 60 minutos, ó. No gráfico de 60 minutos, a gente vê claramente aqui uma linha de tendência de queda feita, ó, já rompida para cima, né? A gente tem uma pá de ventilador, né? A primeira aqui e a segunda aqui, ó, tá vendo? Né? Porém é uma linha de tendência de queda, né? Olha os gaps, ó, né? Gap aqui, tá bom? E a gente vê uma linha de tendência clara aqui de queda, ó, topo, fundo, topo, correção, né? Impulsão, correção, impulsão. A gente vai vendo que a impulsão está cada vez ficando mais fraca. Talvez essa queda aqui está perdendo força, talvez. Mas olha, volume ainda vendedor, apesar de ter caído, né? Ó, o que dá uma divergência aqui, tá vendo? Médias de 9,27 apontadas para cima e a de 200 para baixo, tá vendo? Nos 60 minutos. E as bandas de Bollinger aqui ainda flat, né? Não dão um crescimento de volatilidade para lado nenhum. Pode ser que essa queda aqui perdeu força, tá, pessoal? Pode ser, né? JJ Index ainda está vendido, mas com PVT apontado para baixo, tá vendo? E o CCI bateu aqui na linha do zero, ó, e voltou para baixo, voltou para venda, né? Tá? Então o contexto do ativo para a semana é essa aqui ainda. Aqui a gente já tem uma linha de tendência já rompida, né? Tanto aqui quanto aqui, ó, no diário, né? Porém ainda a gente tem a linha de tendência de alta, tá? Agora já no gráfico de 60, né, onde geralmente começa tudo, a linha de tendência já é de queda, pessoal. Já rompeu a duzentona para baixo, tá vendo? Ela mesma já está apontada para baixo. A gente tem alvos de Fibonacci aqui, ó, né? JJ Index vendedor, ó. CCI também virado aqui da zero para baixo, né? Então é isso que fica para a semana, tá bom? O ativo tem sofrido muito, não por questão de variação do petróleo no mercado internacional, mas por questão de mudanças, né, por conta das eleições e por conta do que tem anunciado e do histórico de que esse grupo que está para entrar
pode fazer com a empresa, né? É bem provável que faça, né? Aqui, pessoal, ó, a gente tem uma divergência aqui do preço com o volume, ó. Tá vendo? Né? Vamos lá para análise, para estudos, né, de Vale 3, ações ordinárias nominativas de Vale SA no setup JJ. Esse é o gráfico mensal, né, de Vale. A gente lembra sempre, toda semana, desse topo duplo. Ali a gente lembra dessa consolidação aqui desse retângulo, ó, que essa semana, ó, ela deu uma boa recuperada e está aqui nessa convergência dos fibos, né, no nível de 76, tá vendo? JJ Index está comprado com PVT apontado para cima, ó, e o CCI ele chegou a virar para venda, mas voltou aqui para cima, indo de encontro à linha do 100, né, logo acima aí. No gráfico no semanal, né, de Vale, aqui a gente vê mais claramente o topo duplo que foi feito. A gente vê que aqui tem uma linha de tendência de alta, tá vendo? E que a consolidação, né, esse retângulo aqui foi rompido realmente aqui para cima, ó. As médias de 9 e 27 apontadas para cima também, com o MACD, ó, já fechada a venda, parece que vai abrir alta, né? Bandas de Bollinger começaram a abrir aqui, tá vendo? Volume comprador, JJ Index, ó, já deu compra e sobrecompra, tá vendo? Ó, de tanto que subiu aqui na sexta-feira, na quinta e na sexta-feira, tá vendo? E o CCI, ó, fez um kick aqui na menos 100 e virou para cima, né? Tá comprador, ó. Tá vendo? Olhando o gráfico diário, né? A gente lembra sempre, pessoal, que tem uma série de Vale é um ativo que está deixando muito gap, né? Muito gap. Alguns são fechados, outros não, né? E existe esse gap aqui de agora, ó, tá vendo? Paramos aqui no nível do 76 desse Fibonacci em azul, né? A linha de tendência está aqui, né? E está clara que é de alta agora, ó. Temos os gaps, sim. Banda de Bollinger aberta para cima. As médias de 9 e 27 também apontadas para cima, ó. E começamos um MACD aqui comprador, tá vendo? A média de 200, ó, virou para cima. Olha o volume, né? O JJ Index super sobrecomprado, ou seja, deu venda aqui atrás, ó, né? Como o CCI também deu venda aqui, ó, um pouquinho antes, né? E CCI também sobrecomprado acima na linha de 200, olha, tá vendo? Né? No gráfico de 60 minutos, ó, a gente vê a falha de fundo aqui que ocorreu, né? Ou seja, chegou esse fundo aqui, o próximo fundo depois dos gaps, ó, que é gap para tudo que é lado, né? Ilhas de reversão, ó, gap para tudo que é lado, pessoal, ó, né? E tudo, o que aconteceu é que uma linha de tendência de queda é impulsão, correção para baixo, ó, topos e fundos ascendentes, tá vendo? Aqui, ó, falhou o fundo, tá vendo? Ou seja, não fez um topo e fundo ascendente, começou a rompeu aqui o topo anterior, tá vendo? Ó? E assim vira uma linha de tendência de alta, tá vendo? Ó? Reverteu a coisa, viu? A gente tem que observar que está cheio de gap, a linha de tendência de alta está feita aqui, né, pessoal? E as médias exponenciais, né, móveis exponenciais de 200, de 27 e de 9 estão apontadas para cima. MACD comprador, bandas de Bollinger abertas para cima também, né? Nós chegamos no nível do 76 desse Fibo, como falamos, né? E aqui estamos rumo ao 161 desse Fibo branco, tá vendo? Né? Aqui está o 111, 111, 127, 141, 161 aqui acima, tá bom? O retângulo dessa vez parece que ficou para trás, tá vendo? Ó? Ele foi rompido mesmo dessa vez e foi embora o preço, né? JJ Index sobrecomprado com PVT flat, tá vendo? CCI também sobrecomprado e ele tá virando aqui para baixo, talvez ameaçando uma regressão à média, né? O preço já fez esse martelo invertido aqui, ó, e voltou para dentro da banda de Bollinger. Vamos ver como é que fica na segunda, né, pessoal?
Então o contexto do ativo, ó, ele tem reagido, né, pessoal? Começou-se a ganhar força a linha de tendência de alta de novo, né? Começamos. Nos 60 minutos isso é bem mais claro, né? A força disso, dessa alta e tudo. Então, pessoal, dependendo das condições adversas, agora que nós entramos nessa coisa pós-eleição, né, com problemas todos do que fala, do que não fala, do que vai fazer, das possibilidades do que pode acontecer, de bom, de ruim e tudo, a maioria da bolsa tem caído, vocês têm visto, né? Mas não quer dizer que todas as empresas vão perder, né? No caso aqui, Vale, ó, mesmo com todo esse problema, né, em questão de dados de minério de ferro do mercado internacional, ela tem subido com força aqui, ó, nessa semana, né? Na verdade, aqui desde o mês de novembro ela tem subido com força, né? Então, assim, não existe receita pronta. Cada ativo é um ativo, a gente precisa conhecer quando se trata de qualquer ativo, né? Então a gente precisa conhecer a história dele, quando a empresa, o que a empresa faz, qual o mercado que ela atua e tudo, o que pode prejudicar ela sobre câmbio, sobre tudo, porque a história para cada ativo é uma, dependendo mesmo que a circunstância seja a mesma para todos, tá? Vamos então agora para análises de COGN3, Cogna Educação, ações ordinárias nominativas no setup JJ. Aqui está o gráfico mensal, né, de Cogna, tá vendo, pessoal? Né? E ela agora está nessa situação aqui, olha. Ela começou aquela recuperação que nós falamos aqui nesse nível do 111, tá vendo? E olha o candle do mês de novembro aqui, ó. Tá queda, né? Muita gente pensou que com o grupo que ganhou a eleição de agora, Cogna seria uma empresa que iria voar, né? E era possível mesmo, ela tinha começado até com essa expectativa do mercado, mas o candle desse mês de novembro, ó, já mostra que voltou para o 111 lá também, tá vendo? O volume está caindo, tá vendedor. O próprio JJ Index que estava virando para compra, ó, virou para venda, olha o PVT abaixo da média de 50. E o CCI, ó, já virou aqui para romper a menos 100 abaixo, tá vendo? No gráfico semanal, ó, a gente vê claramente a linha de tendência de queda. A gente vê, ó, que o preço estava recuperando aqui a partir do 111, chegou a bater na linha do 100, né? E olha o candle dessa semana, né? Azedou tudo, pessoal, de volta. É por isso que eu falei que Cogna ainda não dá a confiança de ser um ativo para fazer um position. É um ativo para swing trade. É a forma que eu vejo, porque é muito arriscado. Quem comprou aqui ganhou um bom dinheiro, talvez, e quem vendeu aqui também, tá vendo? Mas quem comprou aqui se manteve posicionado, já praticamente devolveu todo o lucro, ó, tá vendo? Essa que é a questão, né, de Cogna, tá, pessoal? Isso que tem que ser observado, é por isso que eu falo que não se mostra ainda um ativo para ter confiança de fazer uma compra e manter, tá? É um day trade, é um swing trade de poucos dias. Eu costumo falar que eu não deixaria nem virar o final de semana posicionado por conta de não tá dando confiança, né? O JJ Index, tá vendo, ó, já rompeu a média, a banda de Bollinger de 50, ó. O PVT já tá virado aqui para ir para a média de 50 da venda, tá vendo? Ó, CCI já deu venda aqui rompendo a 100 para baixo, tá vendo? E olha, ele já bateu no 111 aqui, ele rompendo, ó, com volume vendedor, ó. O próximo alvo vem aqui abaixo, né, pessoal? Né? Ele rompendo o 111 aqui, vem 127, 141, 61 abaixo. Lembrando que esse aqui é o Fibonacci da pandemia, ó, o topo antes da pandemia e o fundo pós-pandemia, né? Eu quero lembrar aqui sempre no negócio das linhas duplas no Fibonacci, né? É que essa interseção aqui, ó, entre o 0 e o 23 é o mesmo espaço dessa interseção aqui, ó, entre o 100 e o 76, tá vendo, pessoal? Por isso nós colocamos as linhas duplas, ó. Por isso nós colocamos as linhas duplas aqui no 76 e aqui no 111, ó. Porque mesmo que eu não tenha
a identificação aqui dos níveis, eu sei que o 76 e o 111 estão aqui, portanto o 23, o 0 e o menos 11 estão acima, que estão linhas simples, né? Entendeu? É assim que é por isso que a gente usa linha dupla e é assim que a gente usa, tá bom, pessoal? No gráfico diário, né, de Cogna, ó, a gente vê claramente aquela linha de tendência de alta aqui, ó, que foi rompida para baixo, né, pessoal? Ó, tá vendo? O preço bateu lá no 61 desse Fibonacci em verde, tá vendo? E aqui, ó, tá a linha do 100, né, do Fibonacci da pandemia, do roxo, e caiu fortemente essa semana e esses dias aqui pós eleições, tá vendo? Ó? Tudo que era positivo, ó, virado para cima, inclusive a 200, ó, virou para baixo, olha. Até a média móvel de 200 virou para baixo. A de 9 e a de 27 viraram para baixo também, abrindo o MACD vendedor aqui, ó. E as bandas de Bollinger têm aberto aqui também para dar volatilidade para venda, ó, volume crescendo vendedor. JJ Index, ó, já virou até com o PVT para baixo da média de 50, ou seja, já deu sinal de venda também. E o CCI também já deu sinal de venda, ó. E já rompeu até a menos 100 abaixo, ó. Tá virado para baixo, né, pessoal? Tá? No gráfico de 60 minutos, olha, né? A gente vê mais claramente, ó, a queda muito forte, né, de Cogna, tá vendo? O ativo, ó, deu a regressão à média aqui no JJ Index e deu a venda aqui, ó, tá vendo? Chegou a ficar até sobrevendido e agora o PVT está flat aqui com a banda de Bollinger de 50, ó. Porém a queda é forte, tá, pessoal? Olha como é que está apontado para baixo a média de 9 de 27, como é que está aberto o MACD aqui, vendedor e crescente, como é que estão abertas as bandas de Bollinger aqui, ó, dando volatilidade ao movimento, tá bom, pessoal? E até a duzentona virou, ó. Até a duzentona virou. O ativo caiu tanto, pessoal, que ele não teve nem conhecimento da linha do 111 aqui, ó. Ele nem mastigou aqui no 111 desse Fibonacci, ó. E nem no 76, tá vendo? Ele chegou a fazer um pullback aqui e voltou a queda, né? O C650 também está vendido abaixo da linha de menos 100 aqui, tá bom? Então, para a semana, esse é o contexto do ativo, né? Ele rompeu linha de tendência de alta aqui, ó, né? O preço já está aqui abaixo. Voltou para o 111 do Fibonacci aqui, né? No semanal. E a queda aqui é forte, tá, pessoal? Tá? Então, assim, o ativo está vendido agora, né? Não tem... bem, eu não arriscaria de jeito nenhum uma compra aqui. Arriscaria venda descoberto, né? Vamos lá para estudos de MGLU3, Magazine Luiza, Magalu, ações ordinárias nominativas no setup JJ, né? O gráfico mensal, né, pessoal, de Magalu, ó, gráfico mensal, é esse, né? A gente vê uma parábola aqui, né? Quase que uma curva de sino, uma curva de Gauss. Ela deu uma recuperada aqui, tá vendo? Nesse nível de 111 do Fibonacci, ó, na região, né? Bateu na média de 9, ó, e voltou. Volume caiu bem, mas está vendedor, tá vendo? O próprio JJ ainda que chegou a dar compra aqui no mensal, ó, mas o PVT está virado para baixo para romper e dar venda de novo aqui, rompendo a média de 50, ó. C650 está vendido com ele virado para baixo para romper a menos 100 abaixo, tá? Olhando o gráfico semanal, pessoal, ó, a gente vê aqui mais claramente a linha de tendência de baixa, né? O ativo fez a impulsão forte aqui, ó, uma correçãozinha, outra impulsão, correção, e tudo indica que começa essa nova impulsão aqui abaixo. A gente vê as médias de 9,27 mais a de 9 apontada para baixo, abrindo o MACD de forma curta ainda aqui, mas abrindo já o MACD vendedor, tá? As bandas de Bollinger já abriram aqui, começaram a abrir para dar volatilidade para queda, para continuação da queda. Olha o volume vendedor e crescente. JJ Index com PVT virado para baixo, indo ao encontro aqui da média de 50, para dar o sinal de venda também, né? O volume está crescente, né, pessoal? E o CCI já virou para baixo aqui também depois da linha do 100, ó, querendo ir para menos 100 abaixo, tá? No gráfico diário, né,
Magazine Luiza, ó, mostra mais aqui que tentou dar uma recuperada aqui, ó. Fez de certa forma uma consolidação, tá vendo? Foi e abriu com esse gap aqui, ó, né? Na sexta-feira, na quinta-feira, né, pessoal? Ó, abriu com esse gap de queda forte, tá, pessoal? Onde ele tinha batido aqui no 23 desse Fibonacci em branco, tá vendo? Já rompeu, ó, inclusive a 111, parou aqui no 141, ó, que aqui tá 161, tá? E logo aqui abaixo tá o 100 desse Fibonacci, né, pessoal? Tá o 127, né? Tem um gap aqui, né? As médias móveis de 200, móveis exponenciais de 200, de 9 de 27, apontadas para baixo, com MACD vendedor e crescente. Banda de Bollinger abriu. Olha o volume como é que cresceu o vendedor. JJ Index, ó, o PVT já rompeu a média de 9, já rompeu a média de 50 e rompeu a banda de Bollinger já deu sobrevenda, inclusive. E o CCI também da mesma forma está no menos 200 aqui, ó, tá vendo? Né? Então, a coisa azedou no geral, né? A gente vê aqui que por enquanto dos ativos analisados, o único que teve alta aí nos últimos dias foi Vale, né? Por conta do minério de ferro, né? Aqui no gráfico de 60 minutos, a gente vê a queda forte também, tá vendo, pessoal? Média de 200, de 27 e de 9 apontada para baixo. MACD, ó, vendedor e crescente, banda de Bollinger aberta para baixo também, dando volatilidade. Volume vendedor, deu uma queda aqui no volume, mas está vendedor ainda. JJ Index sobrevendido, olha o PVT aqui abaixo da linha da média da banda de Bollinger de 50. E CCI também aqui na região de sobrevendido, né? Na linha de menos 200 abaixo, tá vendo? Então o contexto do ativo é esse, pessoal. Ele deu uma segurada aqui, ele está em queda, né? Tanto no semanal, quanto no 60, apesar de ter dado essa recuperação aqui, quanto no diário, quanto no 60, tá vendo? Topos e fundos descendentes. A queda ganhou uma força grande agora aqui, ó, dentro do... Magazine Luiza foi outra empresa, como a Cogna também, que existia a expectativa desse novo governo, aí se ele ganhasse, realmente ajudasse, mas viram que o varejo pode sofrer bem, né? Tem gaps aqui, ó, né, pessoal? Então, por enquanto, a linha de tendência está queda aí nos 3 tempos gráficos e no contexto do ativo, tá? Vamos lá fazer o estudo de TASA4 no setup JJ, ou seja, de Taurus, armas, ações ordinárias nominativas, tá? O gráfico mensal, né, de Taurus é esse, tá bom, pessoal? A gente vê aqui também uma linha de tendência já de queda, rompendo o fundo anterior, tá vendo? As médias de 9,27 apontadas para baixo com o MACD, ó, quase fechando aqui a parte comprada, virando vendedor, né? E as bandas de Bollinger também fechando por conta dessa mudança aqui de volatilidade, que era volatilidade alta, e essa volatilidade alta perdeu toda a sua força, né? A gente vê que o preço bateu praticamente aqui na região do 161 do Fibonacci em azul, né? E já está aqui no 76, ó, tá vendo? Rompendo já, inclusive, tá bom, pessoal? Aqui a gente tem um filé mignon, né? Para ser cumprido nesse rompimento aqui, né? A média móvel exponencial de 200 ainda está meio apontada para cima, mas a de 9,27 para baixo. O volume deu uma minguada boa aqui, né? O JJ Index está comprado ainda, ó. Saiu do sobrecomprado aqui e o PVT tá indo ao encontro da média de 50 aqui, de forma não tão forte, mas está indo, né? E o CCI já deu venda aqui nessa região aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Ó, né? Indo para o gráfico mensal, né? Indo para o gráfico mensal, a gente vê que a linha de tendência de queda começou e ficou mais forte aqui, né? As médias de 9,27 apontadas para baixo com MACD, ó, vendedor e crescente. Banda de Bollinger ainda para abrir. A média móvel exponencial de 200 ainda apontada para cima, tá vendo? E o preço deu uma rompidinha aqui. Vamos ver se ele vai embora mesmo ao 61 aqui, ao 23, né? 23, tá bom? Volume bem baixo, né, pessoal? E o próprio JJ Index ficou numa situação aqui meio complicada, né? Apesar que ele está vendido, tá? C650 também abaixo da menos 100, tá vendo?
Indo para o gráfico diário, pessoal, né? A gente vê aqui clara linha de tendência de queda, tá bom? As médias de móveis exponenciais de 200, de 27 de 9 apontadas para baixo. MACD, ó, vendido e crescente, vendedor e crescente, tá vendo? Bandas de Bollinger também abertas, dando volatilidade para essa queda. E o volume deu uma divergência aqui, deu uma queda, né? O volume caiu aqui, tá vendo? JJ Index sobrevendido com o PVT aqui, ó, flat abaixo da banda de Bollinger de 50. E CCI também sobrevendido, querendo voltar aqui, talvez formando uma regressão à média aqui no gráfico diário, tá? Indo para o gráfico de 60 minutos, né, de Taurus, a gente vê claramente a linha de tendência de queda, tá vendo? Média de 200 a 200 apontada para baixo, né? O preço já rompeu 141 desse Fibonacci e tá aqui no 127 desse Fibonacci em verde, né? Olha a regressão à média aqui na de 60, né, pessoal? Ó, tem uma divergência com o volume, tá vendo? Do preço e volume. Média de 9,27 e 200 apontadas para baixo. O MACD vendedor, tá vendo? Porém, a perda de volatilidade aqui do movimento da queda nessa regressão à média, tá vendo? O próprio JJ Index, o PVT, voltou para dentro da banda de Bollinger, está meio ligeiramente apontado ainda para baixo. CCI quis dar o sinal de compra aqui, mas segurou na linha do menos 100, tá vendo? A linha de tendência no geral é de queda aqui também nos 60 minutos, tá bom, pessoal? Então o contexto do ativo, ó, é esse, né? Linha de tendência de queda no semanal, no diário e no 60. Temos os níveis de Fibonacci aí como alvos, temos as médias mostrando geralmente tudo apontado para baixo, tá bom? Salvo aqui a média de 200, né, no semanal, tá? Mas ela está aqui sendo rompida, inclusive, né, pelo preço, tá bom, pessoal? O outro ativo que também sofreu com... Já vinha sofrendo, né? É importante dizer, já vinha sofrendo, mas passou a sofrer mais agora com a mudança de governo, com o resultado das eleições. E a gente vê aqui que dentro desse grupo de ações que a gente está analisando hoje, a única que está subindo é a Vale, né? A Vale 3. Vamos agora para os gráficos comparativos, né, pessoal, aqui, que fazem parte também do setup JJ, tá vendo? Então aqui, ó, como a gente falou, pessoal, a gente observou na análise de cada ativo, ó, o grande ganhador tem sido Vale, né? Com essa alta aqui, ó. O mini índice deu uma subidinha também, lembrando que quando a gente fala de gráfico de 15 minutos, a gente está falando da última semana, mais ou menos, tá vendo? Dos últimos 7 dias, tá? A gente vê que o mini índice está aqui no alto um pouquinho, que o petróleo também está um pouquinho acima do negativo aqui, né, pessoal? Né? Nessa semana fechou 1,3 o Brent, né, positivo, e para baixo tudo negativo, ó. Ibov. Isso aqui é mini dólar, desculpem, tá? Mini dólar que fechou positivo, né? O índice, o mini índice fecharam negativo, tá, pessoal? Fecharam negativo e forte, tá? 4,5% e 5% negativo, tá? 4,9%. Taurus também negativa, Petronilda, ó, também deu uma mexidinha aqui pro alto na sexta-feira, mas tá de queda. E a derrocada de Magazine Luiza, tá, pessoal? E Cogna foram fortes, tá vendo? Quem observou esse movimento, caberia uma venda, né? Tinha que zerar quem estava comprado e caberia uma venda aqui, né? Para semana, né? Um swing trade curto e muito bom de ser feito, né? Porque Magazine Luiza, ó, caiu 25% essa semana e Cogna caiu 26%. Um ganho para uma semana fantástico, né, pessoal? Vamos analisar aqui então o gráfico comparativo de 60 minutos, tá bem? Quando a gente trabalha com 60 minutos aqui no comparativo, a gente está trabalhando mais ou menos com os últimos 30 dias, tá? E a gente vê, ó, que a Vale, ó, deu uma recuperada boa aqui, ó, dentro desse mês, do final do último mês para esse mês, ó, com o minério de ferro. Petróleo, ó, também deu uma subida boa, apesar de ter dado uma devolvida aqui, ó. A gente vê, pessoal, a divergência, né,
do movimento do petróleo com o movimento de Petronilda, de Petrobras, ó. Tá vendo? Olha a divergência, tá vendo? Então, nem sempre que a commodity principal de determinada empresa sobe ou cai, isso quer dizer que o ativo vai junto. Tem outras coisas também, né? No caso de Petrobras, a gente sabe que é por conta do resultado da política e que ela está sofrendo muito. Ela perdeu mais de 20%, tá, pessoal? De valor, né? Dentro desse período aqui, tá, pessoal? Só aqui, ó, daqui para cá, ó, da linha 0 aqui para cá, ó, ela perdeu 9%, né? E tem toda essa paulada aqui acima, tá vendo? Ela perdeu muito valor de mercado, tá bom, pessoal? Teve ações que perderam mais? Claro que tiveram, ó. Olha a Magazine Luiza. Olha a Cogna, né? Olha a Taurus. Ó, Cogna, Taurus, né? A gente vê aqui que antes de eleição, ó, o dólar tava negativo, estava perdendo valor, mas agora, ó, ele já começou a se recuperar aqui e ele está em menos 49% de queda ainda, né? Dos últimos 30 dias, tá, pessoal? Dentro do último período aqui ele está em alta, ó. A gente pode conferir aqui, ó, que na última semana, né, ele está em alta, ele está aqui, ó, né? A alta da última semana, ó, do dólar, ó, é de 4,8%. E a queda da bolsa, ó, do Ibov, é de 4,51%. Já aqui no 60 minutos, que a gente está vendo mais ou menos os últimos 30 dias, ó, o Ibov perdeu muito, ó, tá vendo? Ele chegou aqui e caiu para cá, ó. O Ibov tá ainda com alta de 2,01% e, como eu falei, o mini dólar, né, tá com ainda uma queda de 1,49%. Porém, ó, um tá caindo e o outro tá subindo, né? O dólar tá subindo e a bolsa caindo, tá bom? Né? A gente vê que quem veio para alta aqui foi o petróleo e Vale, né? E Vale, tá bom, pessoal? Vamos ver agora o gráfico comparativo diário, né? No gráfico comparativo diário a gente vê, né, que Petrobras subiu tanto, pessoal, né? Olha, quando a gente trabalha com o gráfico diário aqui, tá bem no comparativo, a gente está trabalhando mais ou menos com os últimos 12 meses. E Petrobras vinha meteoricamente se recuperando. E agora, meteoricamente, também caiu com muita força, né, pessoal? Ela ainda continua com uma alta, né, de 35%, mas ela tinha chegado aqui, ó, nos últimos 12 meses a quase 90% de alta, ó. Veio encontrar aqui com o petróleo, né, que agora tem subido, ó, tá? Vale é uma empresa que tem se recuperado, tá vendo, ó? Saiu do negativo e está positivo agora 15%, tá vendo? Dentro desse mês de novembro, ou seja, quem comprou Vale está indo bem, né? Apesar de ter sofrido aqui, né? Também nem tudo são flores. O Ibov, ó, tem caído, tá, pessoal? E no último ano, nos últimos 12 meses, tá com 4,54% de alta. A Cogna, né, que devolveu bem, ó, ela tá aqui, tá vendo? Nos últimos 12 meses está com queda de 5,32. E o dólar, né, que está subindo, tá bom, pessoal? Mas ainda está com um acumulado nos últimos 12 meses de uma queda de 5,85%. O minério de ferro, ó, pessoal, tá aqui, né? Ele tem subido agora, tá vendo? Confirmando a alta de Vale, ó, tá vendo? Ó, mas minério de ferro ainda tem uma queda nos últimos 12 meses de 18,30%, né? E aqui, ó, a gente vê Taurus e Magazine Luiza, ó, né? Que nos últimos 12 meses Taurus tem 40,87% de queda e Magazine Luiza 42,81%, né? Eles, no caso de Magazine Luiza, tentou se recuperar, mas já começou a devolver de volta, tá vendo? E fez um oco aqui, ó, no diário, ó, ombro, cabeça, ombro, ó. Tá vendo? É bom ressaltar isso, tá, pessoal?
No gráfico semanal comparativo, a gente vê, né, como o Taurus fez uma alta meteórica e como devolveu também, né? Ela chegou a ficar mais de 1.200% de positiva, né? E agora está com 583,80 positivo ainda, mas está devolvendo, né, pessoal? A verdade assim, é que quando você está posicionado em um ativo, você começa a ver ele fazer, ó, topo e fundo descendente, ó, é hora de zerar se você tiver comprado, né? E vender, né? Venda descoberto, tá vendo? Aqui ela ainda tentou recuperar, mas agora, ó, né, foi embora. Lembrando que quando a gente olha o gráfico semanal, a gente está olhando mais ou menos os últimos 4 anos, tá bom, pessoal? E aqui a gente também vê que Magazine Luiza tinha ganho bem, ó, mas, ó, tá lá embaixo. Cogna já tá lá embaixo há um bom tempo, né? Ela estava tentando recuperar. Mas a queda dos últimos 4 anos de Cogna, ó, é de 73%. É muito forte, tá bom, pessoal? Magazine 12%. Magazine Luiza... não, tá errado. Magazine Luiza, tá aqui abaixo, tá aqui, né? O petróleo também, ó, o petróleo tá positivo, né, pessoal? Com alta de 20,97 nos últimos 4 anos. E a gente vê a Petrobras aqui, né? Para mim dá tristeza ver isso, pessoal, confesso, tá? Uma empresa que estava vindo bem administrada, com tudo para se dar bem, para dar tudo certo, cada vez melhor para ela. E agora está devolvendo tudo com risco danado, tá, pessoal? Inclusive, eu não sei como é que vão ser os próximos anos, mas com risco até de falência, tá? Infelizmente, pelo que tem anunciado aí, eu não tenho bola de cristal, como eu digo sempre, né? No gráfico mensal, pessoal, eu vou apresentar 3 gráficos, tá? Porque, primeiro, por conta dessa grande volatilidade aqui, ó, de Magazine Luiza, tá vendo? Grande alta e grande baixa. Isso aqui é ativo bom de se operar, pessoal. Olha a volatilidade dele. Olha o tanto de oportunidades de fazer dinheiro que ele deu, ó, que ele tem dado, né? E essa alta também grande aqui de Vale, a gente tem visto toda semana também, mas perto da de Magazine Luiza até ela fica pequena, né? E aí acaba que os outros ativos, ó, ficam ofuscados, né, pessoal? Magazine Luiza, para vocês terem ideia, chegou a quase 5.500% de alta, tá vendo? Nesse período aqui. Quando a gente olha o gráfico mensal, a gente está olhando os últimos 20 anos, tá bom? A Vale também tem recuperado a alta dela e ela está com 3.237% de alta, tá vendo? A Petrobras, pessoal, era a que vinha prometendo tanta coisa, ó, né? Mas começou a devolver, né? Agora ela está com 959% de alta, que é uma ótima alta também, tá? Olhando mais um gráfico aqui mensal e tirando Magazine Luiza, tá? Eu deixei a Vale aqui agora para a gente observar que a alta da Vale também é muito respeitável, tá vendo? E a própria Petronilda, ó, era uma beleza, né, pessoal? E aí começa a aparecer Taurus aqui, ó, tanto a alta quanto a devolução dela, tá vendo? Né? Eu vou tirar aqui também Vale daqui, porque aí a gente olha os outros ativos com uma melhor condição, tá? A gente tem que ver que dentro desses ativos analisados hoje, e relembrar que a maior alta de todas, e a grande queda também, mas a maior volatilidade foi de Taurus, né? Desculpem, foi de Magazine Luiza, seguindo de Vale, né? Que eu já tirei os dois aqui do gráfico. Agora a gente vê o movimento de Taurus, ó. Olha o que esse ativo dá de oportunidades, tanto de compra quanto venda, ó. Né? Ó, né? A nossa Petrobras, né, pessoal, ela vinha prometendo muita alta consistente, mas agora, né, essa é a história dela, tá? Nos últimos 20 anos aqui. O Ibov tá aqui, né, que também estava num movimento bom de alta, ó, e agora começou a fazer a queda, tá vendo? Topos e fundos descendentes, ó, né? Petróleo tá aqui, né, pessoal? O dólar começou a subir de volta. O minério de ferro tem uma queda e Cogna bem aqui abaixo, tá, pessoal? Taurus tá ali, a gente já mostrou.
né? Então é isso aí, meus amigos. Hoje de análise temos isso, né? Eu não me importo com o quão bom você é. Se você não tem disciplina, você não é ninguém. Mike Tyson. É isso aí, pessoal. A gente tem que sempre ter a consciência que a disciplina é muito importante. Por isso que eu sempre falo aqui que a principal peça de qualquer setup somos nós mesmos. E aí vem tudo a partir dessa coisa das raízes que eu sempre falo, que está a disciplina também no meio, né? O autoconhecimento te muda muito. Faz toda a diferença e, juntamente com o autocontrole, nos traz a indispensável disciplina emocional. André Araújo. É isso aí, meus amigos, né? A gente precisa se preparar, tá, pessoal? Não só tecnicamente, né? Precisamos conhecer índices, indicadores, movimento de mercado, Fibonacci. Claro que precisamos conhecer muito bem, mas a gente não pode esquecer, a gente precisa se lembrar sempre que é um conjunto, tá? Que passa também pela disciplina emocional e passa também até pela disciplina física, né? Há uns dias atrás eu publiquei aí o vídeo do trader, né? Um atleta emocional, né? A gente precisa também cuidar do próprio corpo também. A gente tem que ser um atleta em todos os sentidos, tá? De alto nível, tá? Porque tudo que a gente vive fora do mercado é refletido nos nossos comandos, tá? Quando a gente está operando, tá? Porque tudo pode gerar ansiedade, gerar outras coisas que podem afetar nossa performance no mercado, tá bom? O modelo financeiro de uma pessoa consiste em uma combinação dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e de suas ações em questões de dinheiro. T. Harv Eker, Os Segredos da Mente Milionária. É isso aí, pessoal, né? O que a gente pensa, o que a gente sente, se tornam ações, né? E é por isso que eu falo que a principal peça de qualquer setup somos nós mesmos, tá? Essas frases reforçam isso, né, também, tá? A resiliência emocional se resume à rapidez com que conseguimos nos recuperar de problemas. Daniel Goleman, Foco. A verdadeira divisão não é entre revolucionários e conservadores, mas entre autoritários e libertários. George Orwell, 1984. Para fechar as frases de hoje, eu quis deixar essa aqui, pessoal, pelo fato das mudanças que estão ocorrendo no país, para a gente refletir muito. Eu não vou deixar aqui defesa de uma coisa ou ataque a outra. Todos nós somos inteligentes e sabemos interpretar, né, a circunstância atual, tá? E a partir dessa circunstância a gente tem que saber se a gente vai ficar como autoritário ou como libertário, tá? As escolhas já foram feitas nas urnas, mas nós continuamos sendo brasileiros, né? E a gente continua vivendo aqui, né? E sofrendo todos os efeitos dessas escolhas e das atitudes dos escolhidos, tá? Vamos cuidar, por favor, muito bem, pessoal, de nossas raízes, tá bom? Com ótimas raízes, tá? A gente conquista e mantém o sucesso consistente, tá? Lembrando que sucesso consistente, pessoal, é uma conquista diária, é uma conquista de momento a momento, tá bom? Porque qualquer momento que a gente relaxe, essa consistência pode ruir, né? Muito obrigado a todos. Espero hoje ter passado mais uma vez um vídeo positivo a vocês, que trouxesse algo engrandecedor, que mudasse para melhor, tá bom? Espero ter atingido esse alvo, tá bom, pessoal? Água fura pedra. Os